É tempo de multiplicar. Que bom estarmos juntos para mais um encontro de multiplicação. Este é um tempo precioso, onde juntos estamos buscando resgatar os princípios de multiplicação que aprendemos com a Palavra de Deus, que aprendemos com as Escrituras no Novo Testamento. No nosso primeiro encontro, nós estivemos juntos e começamos a compreender a visão de igreja multiplicadora. E vimos que a visão de igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Quero ressaltar que 2 palavras são chaves nesse conceito: multiplicação intencional. Nós precisamos resgatar esses valores em nossas igrejas, os valores da multiplicação, termos a intencionalidade em multiplicar a oração, a evangelização discipuladora, ou seja, o fazer discípulos, multiplicar a intencionalidade de plantar igrejas saudáveis que se reproduzem, multiplicar a formação de liderança, multiplicar as ações de compaixão e graça, sendo relevante em nossa comunidade. Nós vimos juntos por que os princípios. Em um Brasil tão grande, tão diferente, não poderíamos ter um método que fosse aplicado em contextos tão diferentes como em nossa nação. O Brasil é de uma maneira no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste e mais. Como batistas, as nossas igrejas têm o princípio de autonomia da igreja local, onde cada igreja tem a sua característica. Estamos todos juntos vivenciando um corpo doutrinário, mas as características, cada igreja no seu contexto tem a sua realidade. Então, buscamos resgatar os princípios e valores que, com o passar dos anos, e em muitos contextos, esses princípios estão sendo deixados de lado. Então eu quero repetir: a visão de igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos para o crescimento da igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Pastor, mas onde buscamos esta fundamentação? Qual é a autoridade para fundamentarmos estes princípios? Onde os princípios de igreja multiplicadora ou da igreja multiplicadora estão fundamentados? É na experiência? Não. A fundamentação dos princípios da visão de igreja multiplicadora não estão fundamentados na experiência de alguém. Nós não estamos copiando um modelo vivenciado por uma outra pessoa, por um outro ministério, por uma outra igreja. Poderíamos assim dizer, um modelo de sucesso. Não, nós não estamos fazendo isso. Por mais que muitas igrejas e líderes estão vivenciando estes princípios e estão avançando muito e para a glória de Deus, a base para a formação da visão de multiplicação não é a experiência pessoal de alguma igreja ou de algum líder. Nunca podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus multiforme e não uniforme. O nosso Deus age na sua multiforme graça. A palavra de Deus, em 1 Pedro 4,10, nos diz: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. O nosso Deus age de diversas maneiras, em diversos lugares, age de maneiras diferentes, em diferentes contextos. Mas os princípios, sempre nós vamos notar na Bíblia que eles se repetem independente do contexto. Não podemos pegar a experiência de apenas uma pessoa e querer fazer dela um grande modelo para inúmeros outros contextos e realidades. Sem dúvida alguma, nós podemos aprender uns com os outros, mas a igreja multiplicadora, a visão de igreja multiplicadora, a sua fundamentação não é a experiência de alguém. Nós vamos agora a um vídeo e daqui a pouco voltaremos para concluir o nosso encontro de hoje, falando sobre qual é a base da visão de igreja multiplicadora.
A Junta de Missões Nacionais lançou os livros Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento e pequeno grupo multiplicador. Eles abordam a visão de igreja multiplicadora, que é fundamentada em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Estes princípios são aplicáveis a qualquer modelo de igreja em diversos contextos étnico e cultural. Acesse o site da Livraria de Missões Nacionais e conheça todo o material da visão Igreja Multiplicadora, ou ligue para a Central de Atendimento. A base para a visão da Igreja Multiplicadora não é a experiência de alguém, e nem mesmo a razão. A nossa base também não é a razão. Porque alguém fez e deu certo, por isso iremos fazer. Nem tudo que alguém fez e deu certo é certo. Nós não podemos basear também apenas no fato de alguém estar dizendo que fez algo e deu certo, simplesmente pela razão, pelo resultado. A visão de igreja multiplicadora, ela não está fundamentada apenas na razão. Também não está fundamentada na tradição. A tradição é excelente. A igreja multiplicadora, ela não está baseada na tradição, ainda que a tradição seja boa. Nós podemos aprender com a nossa história. É excelente ouvir e conhecer a nossa história, mas nós não podemos colocar a nossa história como fonte da nossa autoridade. Nós podemos olhar para a excelente história que nós temos e poder aprender com tudo aquilo que nós já vivenciamos. Mas nós não podemos fazer apenas da história, da nossa tradição, a fonte de autoridade para a nossa vida, para onde iremos. Quando falamos de fonte de autoridade, da visão da igreja multiplicadora, nós estamos falando que a visão de igreja multiplicadora tem como sua fonte as Escrituras Sagradas, o que a Bíblia nos ensina sobre o que é a igreja e como ser igreja. As Escrituras são a nossa base de fundamentação dos 5 princípios da igreja multiplicadora. Quando nós voltamos os nossos olhares para a Bíblia, para a Palavra de Deus, nós vamos notar a missão que Jesus confiou aos seus discípulos, a missão que eles receberam de Jesus para fazer o maior número de discípulos em todas as nações, de Jerusalém até os confins da terra. Enquanto Jesus não retornar para buscar a sua igreja, no grande dia, a sua volta triunfal, nós precisamos seguir o que Jesus nos ensina. E a Bíblia é clara em nos mostrar de maneira contundente que o Espírito Santo, quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, em Atos 1:8, quando Jesus nos mostra que devemos ser testemunhas, os discípulos foram aos diversos lugares e, através da capacitação, do poder do Espírito Santo, eles testemunharam em todos os lugares. Eles foram testemunhas do poder de Deus e isso foi consequência natural desta vida com o Senhor. E aí, amados irmãos, nós precisamos, você que nos assiste, resgatar esses princípios bíblicos neotestamentários, porque estes princípios, amados irmãos, este movimento, você que nos assiste, este movimento de multiplicação de discípulos que aconteceu em todo o mundo da época, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é para isso que o Senhor está nos chamando hoje, para trazer de volta a intencionalidade da multiplicação, resgatar o valor do testemunho, porque o poder de Deus é para testemunhar, como nos ensina Atos 1:8. É o poder que foi dado a nós para fazermos discípulos, para plantarmos novas igrejas, para termos uma vida de comunhão com o Senhor através da oração. Porque, amados irmãos, como muito bem nos ensina o livro de Igreja Multiplicadora, uma coisa interessante, na sua introdução, ali nós podemos ler que o que aconteceu
na igreja primitiva foi um rastilho de pólvora que iria incendiar todo o mundo e chegaria até nós. No início da igreja em Jerusalém, até os nossos dias, muitas coisas mudaram. Nós estamos em um contexto totalmente diferente para uma pessoa que viveu há 2000 anos. Os tempos são outros, os cenários são outros, mas uma coisa é certa: os princípios bíblicos, estes não mudaram. E nós precisamos resgatá-los para que vivamos para a glória de Deus. Até o nosso próximo encontro.